Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso bate-papo da construção. Esse é o terceiro episódio, primeiro e segundo sucesso, graças a vocês que participam, mandam sugestões, perguntas. E hoje, em especial, também um tema muito legal, um tema bem relevante para nós, que é mulheres na construção. E para esse tema, nós convidamos a Isa, que é arquiteta e urbanista, e a Camila, que é engenheira civil, né? Duas potências aí na nossa área da construção civil, para a gente fazer esse bate-papo. Muito bem-vindas, por favor, se apresentem. Eu sou a Isa, eu queria agradecer muito o convite do Claudinho. Fiquei muito animada de participar de um podcast que fala sobre a construção civil, né? E que tem a possibilidade de disseminar os assuntos que a gente quer falar para contribuir para a cidade e para a profissão, né? Sim, eu sou a Camila, sou engenheira civil, agradeço muito pelo convite também. E a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre a área feminina na construção civil também, né? Que é uma área que vem ganhando espaço há um tempo já. E a gente é muito orgulhosa de ser técnicas nessa área tão bonita, tão diversificada também. E mais bonita com vocês, mulheres, né? Que deixa um toque especial, né? E a gente já vê essa diferença, né? Na arquitetura, no curso mesmo, né? Sim. No curso de arquitetura e no curso de engenharia civil. Na arquitetura, eu acho um pouco mais... mulheres, né? Na engenharia civil... Tem bem menos, né? Quando eu formei, faz 10 anos, o ano que vem faz 10 anos que eu formei, eu lembro que era 40 homens e 5 mulheres na nossa época, assim. Mas, assim, das meninas foi até o final. Nenhuma teve nenhuma desistência e a gente sempre soube lidar com esse universo masculino também, foi bem tranquilo. Na arquitetura, na minha sala, tinha 5 homens. A minha foi mais equilibrada, mas assim, é quase a metade. Mas eu fico mulheres. pensando assim que talvez que é muito ligada a relação da mulher com a estética, né? Então fica a arquitetura é uma decoração, como se fosse um curso de decoração. E aí, isso é mais ligado à mulher. É uma coisa cultural também. Engenharia né? é uma coisa mais construção, porque e aí tem que ser um homem. Eu vejo assim na família mesmo, né? Meus pais falavam, meu filho tá fazendo arquitetura. Tá, vai ser engenheiro. Então essa coisa, né? Do masculino ser engenheiro, né? E a arquitetura não. E mais ainda, né? No caso de ser mulheres, né? Então isso tem um peso maior. Né? E eu vejo assim, na construtora, o meu primeiro emprego foi dentro de uma construtora, né? E a visão da construtora para com as mulheres já era diferente. Eu achava interessante isso. Por exemplo, a mulher fiscalizando obra é melhor do que o homem, porque ela vai ver detalhes que o homem não vai ver, né? Então o cuidado é diferente, né? Então, não sei se foi específico ali, mas conversando com o engenheiro, né, dono da construtora, ele me reportava dessa forma, né? Porque ter mulheres, né? Hoje é mais tranquilo, né? Mas não sei se vocês já passaram isso, tanto na parte da família, né, dessa questão... vai ser engenheiro. E você, né, Camila? Não sei, que a família foi tranquila, assim. Assim, eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos quando meu pai faleceu. E a minha mãe tinha 3 meninas. E meu pai mexia com casa de aluguel. Então, quando meu pai faleceu, para minha mãe manter nossas despesas, pagar nossas dificuldades, ela tinha que reformar aquelas casas para alugar. Então, foi quando eu comecei... O meu espelho na área foi a minha mãe. Então, foi o lado feminino. E a minha mãe sempre foi, assim, muito caprichosa. E ela cresceu com o pai dela mexendo também, meu avô fazia algumas coisas. Então ela já sabia um pouco e ela tinha muito bom relacionamento para conversar com os pedreiros e tudo. E aí eu fui aprendendo com ela. Então eu acho que eu não senti tanta essa... Eu acho que não é uma discriminação nem um preconceito.
Eu acho que foi uma coisa motivada, natural. né? E motivada pela minha mãe. Isso. Mas assim, eu lembro que os meus primos, eu tenho primos que fez engenharia, então eu lembro que eles iam mais pro lado dos meninos, né? Engenheiro, não sei, e eu ia ficando. Mas, igual assim, onde eu trabalho hoje em dia também é bem mais homem do que mulher. E você tem um cargo, né, de autoridade, né? Então, quando tem um cargo de autoridade, não sei, o que você acha isso? Eu acho que é curioso, assim, porque, bom, eu vendo de fora, né? Quando, por exemplo, eu que tenho escritório e vou em obra, eu não me sinto desrespeitada por pedreiro, por gesseiro, marceneiro. Mas, às vezes, pelo cliente, sim. Nessa questão de assédio, né? Que a gente tá falando, assim, da mulher na construção, né? Então, eu acho que quando você tem um cargo que é superior a dos homens, pela minha experiência ali, não acontece isso. Que você vai ser a coordenadora da obra, se o homem né? aí já fica um pouco mais complicado, assim. Pode acontecer, né? Uhum. Acho que acontece bastante. Porque a Camila, né, que tem, assim, dentro de um órgão público, né, lidando com público em geral, né, e sendo uma autoridade, isso, você sente essa dificuldade? Então, atualmente eu... De conversa mesmo, vai sentar na mesa, né? Você é uma autoridade em falar de um setor da construção civil, né? Nesse órgão público, né? Então, hoje, atualmente, assim, eu não tô no cargo mais... Você teve essa experiência, Foi. Né? Eu continuo no setor, eu tô lá vai fazer 8 anos que eu tô na prefeitura, principalmente na aprovação de projetos. Mas não estou nessa parte de chefia. Mas o tempo que eu tive foi muito respeitada, assim, sabe? Eu senti, assim, que como a secretária na época era uma mulher também, que era a Dailma, e ela era engenheira, então não tinha tanta essa diferença. Mas, assim, lógico, quando eu tinha que tratar diretamente com homens, era mais, assim... Como que eu vou falar? Era mais respeitoso. Mas aí, com a conversa, quando a gente ia conversando, eles viam que a gente estava por dentro do assunto, aí ficava tranquilo e já... Porque são assuntos técnicos, né? Então, 1 mais 1 é 2, né? Não tem eu sempre tentei passar muita segurança e seguir o lado ético da minha profissão, né? Seguir o lado correto do poder público, de um órgão público. Mas, assim, sempre eu vi que, assim, eu acho que foi mais o meu jeito, porque assim, quando eu fiz estágio no DR, Departamento de Estradas e Rodagens, né? Também era um órgão público e eu sempre gostei muito dessa área. E quando eu vim, eu só pensava assim na minha cabeça, tem que melhorar, tem que atualizar, tem que incluir a tecnologia nessa área e a gente tá aí para isso. Então eu vim com um sistema aqui na prefeitura que já estava há muito tempo, tanto no DR quanto na prefeitura aqui de Franca, estava um tempo já sendo comandado por pessoas mais velhas, então eu vim com esse respeito por eles, com esse aprendizado, mas querendo sempre melhorar. E assim, aí depois começou a vir muitas estagiárias meninas, que foi que eu fui me sentindo mais em casa, tanto é que a Isa fez estágio comigo. Né? Então, conheci ela lá. E eu vejo também, conversando com o Senai, a gente vai trazer de novo a escola de pedreiro, né? Legal. Pra Franca. Vai começar agora, tudo dando certo em fevereiro. E ele falou que as outras turmas tiveram uma boa participação de mulheres. Né? Então, eu ia até falar sobre isso, que às vezes a gente pensa também só em engenharia e arquitetura, mas tem toda uma na construção, Isso. Que muitas vezes a mulher é subestimada pela força física, né? Como que a mulher vai ter uma função de pedreira, sendo que é o homem que é forte, né? E não é assim, até porque a maioria das coisas tem muita tecnologia. E o acabamento, às vezes ela pode vir com um detalhe, então, uma leveza, né? E não tem ninguém assim carregando uma coisa. Aquele projeto que a gente viu das mulheres em Maranhão. Sim. Como que chama mesmo? O projeto Elas na Obra. Elas Perdão, na agora obra. eu não vou lembrar. Elas têm.
Foi uma engenheira que abriu um curso. E aí ela... foi até a Isa que me mostrou essa publicação. Que elas dão cursos, né? Aí tem Um curso de capacitação. E além desse curso de capacitação, tem um estímulo para elas acreditarem nelas, né? Sim. Aí tem um curso... Que é fundamental também, né? Foi. Não adianta só a técnica se a pessoa acha que não pode estar ali no mesmo lugar que o homem está ocupando, né? No caso do Senai, eles não deram esse estímulo, né? Eles abriram o curso, né? Mas agora é um toque interessante, né? De estimular mesmo, né? Por que não, né? Chamar, né, as mulheres para vir para a construção civil, né? Ocupar esse espaço, né? Que é um trabalho normal, né? Isso que falou de peso, tá? É um trabalho escravo. Não tem. E a oportunidade delas ter a renda delas também, porque... Você gosta, né? Aquilo que a gente tá falando, né? Arquitetura, engenharia, né? Como você falou, você viu a sua experiência dentro de casa. Despertou, gosta, por que não? Você, pedreira, eu quero, né, trabalhar na construção civil, eu quero fazer o acabamento da minha casa, né? E elas têm a renda delas, é um mercado que tem muita, vamos dizer, muito leque, né? Porque ela pode ser eletricista, ela pode ser pedreira, ela pode ser pintora, ela pode... E diversificando nisso, elas podem abrir oportunidade de renda para elas sustentarem as famílias delas. Isso. Porque, vamos dizer, hoje, o homem e a mulher trabalham, né? Não, falando assim... maioria, né? Não diretamente em pessoas que vão ser os gestores da família, mas hoje, numa casa, todo mundo vai trabalhar, certo? Para manter os padrões, que quer estudar, são os filhos. Então, não tem aquela profissão masculina e feminina mais. Você pode entrar em qualquer nicho, desde que você seja competente, que você esteja ético, você vai... E você... né, deseja fazer aquele serviço, isso é importante. E nossa mão de obra está muito escassa, né? Então, então a gente precisa de todo mundo aí abraçar a construção civil. E a construção civil está tendo essa característica, né, de equipamentos. Hoje, por exemplo, para lixar uma parede, né, você tem lá a maquininha, né, com a luz, tudo, quer dizer, não é aquela coisa, né, de você ir lá, abraçar e tal. Então, é um serviço, assim, tranquilo, como todo serviço tem que ser, né? Então, essa coisa da construção ligada à pedra, né? Lá dos Egitos, né? E tudo mais, não cabe mais à nossa realidade, né? Segundo o Ministério do Trabalho, é mais ou menos, assim... a quantidade de homens na construção civil é 6 vezes maior do que as mulheres, assim, em todas as áreas, seja técnico de edificações, arquitetura, engenharia. Nos cursos... no trabalho mesmo, né? Tá. Atuando. É bem, sim, representativo, né? A gente mas eu acho até que na área de projetos, decoração, já é um pouco maior, né? Então, mas é o que eu tava falando, que às vezes pra mulher é mais fácil ganhar esse espaço por conta da beleza. Igual você estava falando da sua mãe, né, que te incentivava. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, meu pai falou assim... ai, filha, nossa, muito legal você fazer arquitetura, você vai poder chegar na casa de um cliente e mudar o vaso de lugar. Assim, uma coisa mínima. Como se fosse isso, sabe? Eu passar 5 anos na faculdade, chegar lá e falar, nossa, ó, seu vaso fica melhor desse lado. Reduz, né, a decoração, né? Reduz a decoração e reduz, assim, a capacidade da mulher a ficar nesse nicho da beleza, né? Da beleza e da casa, né? Aquela coisa reservada. Mas eu vejo, assim, a importância, né? Fazer o que você gosta, né? O que você sente bem, né? Sim. Ter esse espaço, né? Ganhar esse espaço. E complica até um pouquinho mais, foi uma pesquisa... ela é vice-presidente estava, né? Como vice-presidente do IAB São Paulo, que é das arquitetas negras, né?
mais, por falar. Aí é o mercado, né, mais restrito ainda, né? Com certeza. Então, eu tenho amiga que ela trabalha, ela não vê também dificuldade nenhuma, né? Então, não sei se é um aceite do mercado, né? Essa questão, a mulher, as negras, né? No mercado da arquitetura, porque o mercado da arquitetura também ele é muito elitizado, né? Nós temos esse fato, né? Quem contrata arquiteto é só a elite, né? E engenharia também, né? Conversando até com o fornecedor, ele falou, pessoal, o bate-papo da construção tem que falar da importância dos profissionais, do arquiteto e do engenheiro, né? Porque ainda tem gente que chega aqui na loja e fala que não precisa. Então, Nem falando homem ou mulher. Assim. Eu sempre pensei muito nisso, que na minha opinião tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, em qualquer área de técnica que tem. Mas assim, como eu sempre fiz engenharia, eu fui ver arquitetura de perto quando eu comecei a ter amizade com a Isa. Porque a Isa foi lá pra prefeitura, né? A gente estava trabalhando junto e ela ia fazendo os projetos dela, da faculdade, a gente foi familiarizando nisso. E eu lembro que quando a minha filha nasceu, que eu fui fazer o quarto, eu sempre gostei muito dessa parte de decoração. Mas eu chamei a Isa, falei assim, Isa, eu acho que essa parte é a sua. Eu acho que a parte é a arquitetura que eu preciso. É ficar funcional, é a luminosidade do lugar, essa questão assim. E eu coloquei meu olhar no projeto, mas a hora que a Isa chegou, que ela pegou, montou o 3D, que ela me mostrou, foi totalmente diferente o projeto. E eu nasci numa cidade pequena, eu não tinha tanta cultura de arquiteto. A maioria das casas lá eram feitas por engenheiros. E aí eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe, as casas estão bonitas, mas eu acho que elas precisam ficar mais funcionais. Que é onde o arquiteto tem um olhar diferenciado, sabe? E aí, até voltando no quarto da Duda, aí a Isa falou assim, não, Camila, eu acho que a gente pode mudar a cama, a gente pode mudar o guarda-roupa, a gente pode fazer em questão de tamanho, né? Eu acho que eu tava, assim, projetando muito grande as peças. Aí ela chegou e aí eu acho que, assim, só pra concluir, eu acho que nós duas é uma soma. A gente se completa. Sim. Porque a arquitetura sem engenharia também, ela não vai ter aquela questão de estrutura, né? Então... E a Isa, nesse caso, teve um olhar mais especial ainda, que é mulher, né? Mãe. Isso. De compreender, né? A parte funcional de mãe, né? Sim. Eu já projetei também arquitetura de interiores, né? Para bebê e tal. E a mãe, né, toda aquela preocupação de como vai sentar, amamentar, né, aonde vai ficar, né? Então, assim, a mulher vai pegar isso mais rápido que o homem, né? Esses detalhes. Aí depois que eu tive a Eduarda, aí ela começou a conviver mais com a gente começou a ver as necessidades de uma criança também, né? Sim. Porque... E a gente sempre... Eu acho que... ainda tem... Desculpa te cortar. Ainda tem essa parte que é mulheres trabalhando que são mães, né? Que aí já é uma outra coisa também que é completamente diferente do pai, né? Do papel do pai ali no trabalho é muito diferente da mãe, né? Tem até muitas empresas que contratam menos mulheres porque elas vão ter o período ali de gestação, que não vão estar ali, né? Que assim, vão produzir menos porque tem que cuidar dos filhos. Eu vi isso na pele. Podendo falar que eu era... Não que eu diminuí a minha produção. Eu sempre fui muito criteriosa tipo assim, de exercer o meu tempo, a minha produtividade nas 8 horas que eu tô no meu horário de trabalho. Mas quando eu não tinha Eduarda, as minhas prioridades, as minhas preocupações eram outras. Hoje, se ela fica doente... ou se eu tenho que levar ela no médico, se eu tenho que preparar ela, é diferente de um homem. Então eu tenho outras preocupações, eu tenho que estar preocupada com ela em casa, eu tenho que estar indo trabalhar. Então tem essa questão, né? Mas eu acho assim que a gente pode introduzir, a mulher veio para ter o espaço dela, para crescer, para ser a mãe, para ser a esposa, para ser a filha, e para trabalhar.
porque a gente precisa disso. Atualmente, pensando, a gente não, a minha mãe já foi uma história diferente, que assim, a minha mãe cuidava da gente, mas a minha mãe foi professora e ela tinha o trabalho dela, então eu cresci nisso. E a Isa também teve esse exemplo da mãe dela trabalhar e a gente não vê diferença, assim, para essa questão. Só falando uma hora que você falou da questão das diferenças na arquitetura e na engenharia, eu acho que toda essa tecnologia que tá vindo para mudar também, para trazer todos os tipos de perfis, todos os tipos de gênero, tudo nessa área, porque é uma área bem complexa no sentido assim, ó, quando eu comecei a fazer engenharia, que eu vi a área de estradas, é uma área que não tem mulher. Pavimentação deve ter poucas mulheres. Né? E tinha eu lembro que tinha uma moça, mas eu não vou lembrar de que cidade que ela trabalhava num laboratório de análise de solo e ela cuidava inteirinho dessa parte de análise. E ela tinha filho também. Ela falava pra ela assim, não, Camila, eu vou correr pra mim ir embora porque eu tenho que correr atrás do meu filho. E mesmo assim, ela era uma profissional assídua ali que tava ali tentando dá pra conciliar, né? Tudo, né? Você tem que dar as prioridades, né? E isso faz parte da vida, né? Não tem como você separar. Não, vou trabalhar e esquece o resto, né? Não. A vida não é só o trabalho, né? Você tem que construir família e tudo mais. Isso que é legal, né? E esse exemplo que você falou, Camila, da Isa, né? De chamar a Isa para o seu projeto, eu tenho um cliente engenheiro também. Ele executa a obra, faz cálculo e tal, mas ele falou assim, Cláudio, o projeto da minha casa tem que ser você. Né? Então, quer dizer, é o mercado para todos, né? E sabendo a função de um e de outro, né? E se complementam, né? Não tem essa... o engenheiro vai tirar o trabalho do arquiteto, o arquiteto vai tirar o trabalho do como a engenheiro. gente falou, né? Da importância de falar do papel do arquiteto, do papel do engenheiro, se a gente for ver, assim, é 5% da população que contrata um engenheiro ou um arquiteto. Então, na verdade, tem trabalho para todo mundo. O que a gente precisa fazer é tentar alcançar esses 95% da população que acham que não sabem, né, na verdade. Porque a partir do momento que a pessoa sabe, o papel do arquiteto é esse, ele pode assinar um projeto, ele pode construir uma casa, o engenheiro faz isso e aquilo, ele sabe que ele deve contratar, né? Porque o que eu vejo, assim, igual você falou, assim, é uma parte mais elitizada, que tem essa consciência, mas aí é porque, quero uma casa muito bonita, não é? Que até um quarto vai ficar melhor, né, se você chamar alguém. Ou então é a questão de regularização, que aí tem uma lei que te obriga a contratar, e aí você vai ter que contratar de qualquer jeito, né? Pra arrumar a documentação, né? Fazer essa parte legal que é obrigação, né? Até no podcast anterior, né, no primeiro, a gente estava falando sobre acessibilidade quanto lei, né? Se você impõe, né? Mas não é isso, né? Acessibilidade é acesso, é mobilidade, é bem-estar, né? É conscientizar, né? Então, às vezes você precisa de uma lei, mesmo, né? Mas falando da acessibilidade, assim, a gente sempre conversou muito disso, né, Isa? A gente sempre defendeu muito essa questão das pessoas com mobilidade reduzida mesmo. Mas, assim, eu só passei a entender quando eu fiquei grávida. Eu lembro que eu tava com... Acho que eu tava com 6, 7 meses, mais ou menos, assim, e eu fui no mercado na chuva. Pra me estacionar o carro, até eu sair do carro, porque a minha barriga já tava bem grande, assim. Pra eu sair do carro, pra eu ir caminhando, porque as calçadas às vezes não estavam acessíveis, pra eu ir caminhando. Aí eu peguei o pão, as coisas que eu tinha que pegar lá, e voltar com a sacolinha grávida, novamente no lugar onde não era totalmente acessível. Que eu vi dificuldade. Eu lembro que eu cheguei lá em casa e falei assim pro meu marido, nossa, e isso porque era 9 meses que eu ia ficar desse jeito, mas depois, não é que aconteceu, depois ela nasceu e eu vou andar com ela de carrinho. Então, como? Na rua. Aí eu falei assim, gente, a gente não sabe nem 5%. E assim, a mobilidade reduzida é o que você falou, né? Pode acontecer a qualquer momento, né? Você quebrou um pé,
Você precisa de... É para qualquer um, né? Pra qualquer um, né? Pessoa tem, a gente falava muito isso no primeiro podcast. Você pensa só na pessoa em cadeira de roda, não é? Né? Qualquer um pode acontecer isso. Mas vamos fazer um balanço positivo, né? Dá para fazer um balanço positivo das mulheres na construção civil? Eu acho que sim. Vocês têm autoridade para falar isso? Assim, eu acho que a gente trabalha... Vamos falar pro pessoal. Quando eu fiz estágio com a Camila, eu acho que assim, só de ter ali 2 mulheres já é uma coisa que fortalece muito, né? Já. Nossa, a gente se com identificou, né? Eu acho que as necessidades eram as mesmas. Né? Quando a gente foi dar aula, né? Que a Camila foi dar aula e depois ela me chamou. Foi, a gente sempre teve junto aí. Eu acho que é muito importante a gente ter mulheres junto pra se identificar. Acho que tá crescendo. A quantidade de mulheres, com certeza. Inclusive, quando eu convidei você pro podcast, tinha outro tema, né? Depois a gente vai marcar o outro tema, mas ela deu prioridade mulheres na construção, né? Até assim, surpreendi, né? Porque é um tema, né, que a gente fica meio querendo esconder, né? Mas vale a pena, né? E ter esse saldo, né, positivo. E dizer para as pessoas, né? Faça arquitetura, faça engenharia. Eu acho que seria legal agora dar um colocar. Bota a mão na massa que dá certo. Então, esse curso aí do Senai, né? Que vai acontecer o mês que vem. Eu já vou até conversar com eles para dar uma ênfase, né, diferenciada, né? Sim, quebrar isso. Apoiar, né? A prefeitura vai estar junto, né? Com os espaços. Inclusive a primeira-dama, né, vai estar coordenando. Então é muito legal isso, né, de chamar o público se tem vontade, né, e até se quer fazer a reforma da casa com a sua... Não, eu que fiz, né, tem gente que tem isso. Eu participo do Instituto João de Barro, eu cheguei lá para dar assessoria na parte de revestimentos, né, e assim, a gente ganha material diversificado, então teve que dar uma elaborada, vamos dizer assim. Aí eles pediram, falei assim, a minha esposa queria fazer. Eu falei assim, não, qual o problema? Faça, né? Que legal, né? Vai ter a sua identidade. Sim. Não é? Então, se já tem um conhecimento prático, olha que legal, né? O banheiro, se eu olhar, né? Fui eu que fiz, né? Eu coloquei, orgulho, né? Então, eu acho que é essa linha, né? De você, faça você mesmo, né? O que você quiser. Então, é esse recado, né? Que bom, né? Que vocês também concordam com essa parte positiva, né? Das mulheres na construção civil, né? Seja ela mais técnica, seja ela a mão de obra, dentro, né? Todo respeito, mas é respeito humano, né? Na obra, e é muito difícil, né? Porque são várias cabeças, né? Você pega um prédio, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em obras dentro de prédio. É complicado, né? Se você não tem ali uma gestão legal, né? E tudo mais. Diferente de uma casa, né? Que você tem um grupo menor. Você vai para um grupo maior, e você também, Camila, né? Você teve essa experiência de um grupo maior, porque eu falo maior assim, externo, né? Que é um pessoal te cobrando, né? Externo. E as pessoas têm que ter isso, né? Que vale para tudo, né? Respeito, acho que cabe em qualquer lugar, né? Eu acho que... Eu gostaria que vocês deixassem o recadinho de vocês, o endereço de vocês nas redes sociais, para o pessoal também comentar, ver o trabalho, comentar nas nossas redes sociais, né, o que está acontecendo, pedindo, né, novos assuntos, porque nós estamos aí no 3º, com sucesso, né? E precisamos do recado para os profissionais, aqueles que têm dúvida ainda, engenharia, né? Sim, eu queria agradecer muito o convite do Claudinho de novo e da Camila também. E me sigam no Instagram. Meu escritório chama Estúdio Rice, @Estúdio Rice.
com C, que fui eu que eu pus S. Na verdade fala Instituto HIT, mas ninguém fala HIT. É HIT, é italiano. Mas aí aqui em Franca todo mundo fala HIT. Igual Pussy, né? Put. É Put, né? A pronúncia. Mas eu tô muito feliz, espero que tenha cada vez mais mulheres, principalmente na mão de obra. Assim, espero contratar também. É bom a gente saber disso, porque aí também a gente pode abrir esse campo de contratar pessoas, né? Que, com essa qualificação. E é isso, e quero voltar com certeza a mais podcasts. Com esse tema, né? Aprofundar mais, ter novos dados e os outros temas que você tenha. Sim. Bate-papo da construção tá aberto. Sim, obrigada. Eu também queria agradecer e falar que a gente tá aberto aí para ajudar, para incentivar, para esclarecer o que precisar. E falar assim, que eu sinto muito orgulho de ser uma mulher na engenharia. Quero falar para outras mulheres seguirem essa profissão, é uma profissão muito bonita, a gente se sente muito realizada nessa área. E qualquer dúvida que alguém tiver, tanto na área de engenharia, o meu Instagram é Camila Cardoso, é um Instagram, vamos dizer, pessoal, mas o que eu puder ajudar e incentivar, tô aqui. Legal. Obrigada, viu, gente? É isso mesmo, encontrar mais mulheres na construção civil, né? Isso. Se for um desejo, né? A construção civil tá aí de braços abertos, né? E o bate-papo aí para receber mais profissionais, mais mulheres para estar aqui conversando conosco. E agradeço a todos vocês que nos acompanham nesse terceiro episódio, né, do bate-papo da construção. E vão ter outros aí. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai estar postando, colocando o cronograma lá certinho das datas. Obrigado a todos e continuamos aqui no bate-papo da construção.